Bom dia a todas e todos. Vai ser uma aula meio barulhenta, uma conversa meio barulhenta, mas a gente talvez se aproxime no caminho. O áudio tá bom da transmissão ao vivo, se alguém puder falar, né, ver se está tudo certo. Bom, como a gente falou na última visita lá no teatro, no Brasileiro de Comédia, vocês estão ouvindo bem? Não. A nossa visita aqui na Passarela é um projeto da H2C Arquitetura, que a Helena é a sócia fundadora, Helena Camargo, junto com o Estúdio Artigas, que sou eu, a Isabela, que trabalha comigo. Da H2C está a Larissa, o François e o Anwar, a equipinha. E a Marta Consistré participou do projeto da Passarela também, com a gente, então a equipe toda. E o João Nietzsche, que é do Nietzsche Arquitetos. Então, a gente resolveu trazer aqui no projeto da Passarela, do Aeroporto de Congonhas. É um projeto que tem uma história enorme para contar, desde antes do projeto, né, até chegar o que vocês estão vendo hoje. São diversos personagens que participaram do processo inteiro, desde o setor da iniciativa privada, iniciativa pública, a sociedade civil. Enfim, tem muita coisa para contar e a gente vai se dividir aqui na hora de contar. Acho que é a escolha de falar sobre uma passarela também. Eu acho que a gente nunca visitou nunca visitamos uma passarela no curso. É um projeto importantíssimo para a cidade de São Paulo. Inclusive, ela é considerada, dentro dos termos técnicos, como uma obra de arte. As passarelas, pontes e viadutos. É uma estrutura que interfere completamente na paisagem urbana, né? Como vocês podem ver, não sei se vocês perceberam, vocês vieram pela 23 de maio para cá, mas diversas outras passarelas, sempre um pouco meio apagadas, né? Enfim, acho que a gente, como projeto, não dá tanto valor para uma infraestrutura dessa, que é importantíssima para a cidade. E tem essa aqui ainda é uma passarela que está de frente para o aeroporto de Congonhas. Eu acho que, se eu não me engano, é a terceira passarela mais utilizada na cidade de São Paulo. Depois das passarelas do centro, né? Enfim, lá do Terminal da Bandeira, do Viaduto do Chá, que eles consideram também. Mas passa em torno de 5 mil pessoas por dia aqui na passarela. Então é uma porta de entrada da cidade de São Paulo, com o aeroporto de Congonhas. Então é um contexto muito especial, né? Que a gente, quando pegou o projeto para fazer, tinha uma passarela antiga, que daí instalaram uma provisória, acabou ficando 2 anos. Enfim, é uma situação muito estarrecedora para um lugar tão importante e com tanta frequência de público como aqui, né? Bom, então, feita a apresentação, acho que eu fazer uma contextualização histórica da passarela. A Helena conta do processo todo, pode ser? Do ASPA e, enfim, o primeiro projeto, segundo projeto. E o João vai depois contar pra gente um pouco da comunicação visual que ele desenvolveu, mas também falar um pouco do conceito geral, falar um pouco do escritório, do Nietzsche Arquitetos, que é interessante da gente conhecer. Bom, essa passarela, assim como essas outras 2 anteriores que vocês viram na 23 de maio, e a do Padre Péricles ali no começo do Minhocão, que tem o Ponto Chique, não sei se vocês sabem, tem uma passarela ali logo no começo do Minhocão, e algumas outras, a passarela da 9 de julho e algumas passarelas em rodovias, foi uma contratação do escritório do Vila Nova Artigas na década de 70 pela EMURB, que era a empresa de urbanismo na época, né? Uma empresa pública dentro da secretaria, dentro da prefeitura. E essas passarelas foi interessante a história dela, a gente até conta um pouco no texto do caderninho, mas que, assim como ela partiu de uma mobilização da sociedade civil preocupada com a quantidade de acidentes que estavam acontecendo na cidade, né? Então, a passarela da 9 de julho tinha a Fundação Getúlio Vargas, né, que inclusive continua lá, e quando eles traçaram a 9 de julho, começou a ter diversos atropelamentos na avenida,
E aquilo começou enfim, foi durante a época da ditadura, né? Um contexto complexo também. Mas esse contexto da passarela da 9 de julho foi uma mobilização da sociedade, dos estudantes da GV, que, preocupados com todos os atropelamentos e esse perigo que tinha na região, se mobilizaram e fizeram uma manifestação pública deitando na 9 de julho. Eles deitaram numa noite, assim, em frente ao túnel ali que dá para baixo do MASP e tal. E a 9 de julho parou, né, os carros pararam, os estudantes conseguiram chamar a atenção do poder público que ali precisava ser construída uma passarela. Ou colocar um semáforo, uma faixa de pedestre, o que fosse, mas que precisava parar com essa situação de atropelamento, de risco para o pedestre, né? Enfim, os planos da cidade de São Paulo nunca foram pensados muito bem para o pedestre, a gente sabe disso, sempre é uma questão muito mais para automóvel, né? Para começar pelo plano de avenidas, né? Acho que o próprio nome já diz muito sobre o que era, as pessoas entendiam, o poder público entendia como progresso, era o uso do automóvel, do carro particular, e não do transporte público, do pedestre, da ciclovia, enfim. Então, com essa mobilização, o Artigas foi contratado para fazer a passarela da 9 de julho e outras tantas passarelas, inclusive essa do aeroporto. Então, e ele desenvolveu para essas passarelas, desculpa, eu estou te chutando aqui, para essas passarelas uma técnica construtiva que era construir tudo que era concreto armado, que seria os pilares da passarela, em loco. Então era um concreto armado, as escadas, que eram escadas pilares, vamos dizer assim. Então, aqui nesse caso são 3, né? Mas tem outras situações que são 2, enfim. Em loco, e daí a viga seria uma estrutura metálica que seria fabricada fora e trazida para cá em uma noite, ser içada, e isso desenvolver não só interferir no dia a dia da cidade, parando o trânsito e tal, mas também para desenvolver um tipo de técnica nova que pudesse ser reproduzida nas passarelas dali para frente, né? E foi feito isso, diversas outras passarelas foram utilizadas a mesma lógica estrutural, a mesma lógica de construção, que foi o que a gente tentou manter no projeto aqui da passarela, né? Enfim, eu acho que esse contexto histórico, né, as passarelas ficaram abandonadas durante muito tempo, não só essa como outras, eu não sei se vocês repararam, mas tiraram uma também, logo antes dessa, tem uma passarela que não está mais lá, e então é esse descaso, né, com o patrimônio público, tal, que a gente conhece bem na cidade, e a partir daí surgiram alguns empreendimentos na região, que daí a Helena conta melhor para vocês, que começaram a chamar a atenção, né, do poder público para recuperar esse tipo de infraestrutura, né? Acho que a Helena conta agora um pouco da história da ASPA, da associação, tal, que é um papel importante para... Oi, tudo bom? Prazer. Difícil ter esse vozeirão do Marco, mas eu vou tentar. Se vocês não me ouvirem, vocês me perguntem, que eu falo mais alto. Na verdade, o que aconteceu foi que eu nem era arquiteta ainda. Em 1999, eu nem tinha pensado em ser arquiteta. E meu tio já queria restaurar essa passarela. Na verdade, ele começou falando, eu vou pintar. Porque ele fez o Hotel Ibis aqui ao lado, a minha família constrói, né? E aí eles fizeram o hotel e falaram, poxa, tem uma passarela em frente ao hotel e ela está caindo aos pedaços, está abandonada. Eu vou pelo menos pintar, dar uma reforma simples para as pessoas poderem atravessar e quando quiserem, né, uma infraestrutura também da cidade, você usar a passarela para transitar do aeroporto para esse lado de cá, para o bairro do Campo Belo. Nisso, ele foi conversar com os técnicos, com a prefeitura, com o próprio aeroporto, para tentar entender as necessidades de todo mundo. E o escopo foi aumentando. Já que você vai pintar, então coloca elevador, porque aí você vai dar acessibilidade. Já que você vai colocar elevador, então cobre. E o projeto foi ficando caro. E foi ficando uma coisa maior, então ele não conseguiu fazer. Então começou essa vontade em 1999, imagina. Ele virou piada na família, porque um dia a gente vai ver aquela passarela.
E eu cresci com essa história, né? Nunca imaginei que a passarela realmente fosse sair. Aí, o que aconteceu foi que nessa briga dele, nessa luta por fazer a passarela, porque aí ele começou a se apaixonar pelo tema e quis resolver. Ele conheceu o tio do Marco, que é o Júlio, que na época era meu... Daí eu já tinha entrado na faculdade, ele era meu professor da faculdade, e sempre me... Olha, Helena, você é a sobrinha do Carlos Alberto, estou fazendo a passarela. Então, eu continuou a história da passarela, eu sempre, sim, claro, estou vendo, e nunca saía a tal da passarela. Porque quando você trabalha com um patrimônio que chegou quase a ser tombado, de um arquiteto super importante para a história da arquitetura paulistana e brasileira, você trabalha no contexto de cidades, né? Porque aí você envolve várias secretarias, quando você quer aprovar um projeto como esse urbano, tem licitação pública, tem muitas questões envolvidas. E a coisa foi ganhando uma complexidade quase impossível. Passaram-se, acho que mais de 5 ou 6 gestões municipais. Então, não tinha a ver com partido político ou com favoritismo. Todos gostavam do projeto, porque era uma revitalização com dinheiro privado para fazer uma benfeitoria pública. Ok. Só que, aí o que aconteceu? Os anos passaram, eu me formei arquiteta, trabalhei no projeto dos parklets, não sei se vocês conhecem o que é isso, mas é um espaço de vaga que você tira a vaga do carro para fazer uma pracinha urbana. E comecei a me apaixonar por urbanismo. E na altura, minha família achava uma loucura. Ah, você vai tirar espaço do carro para pôr uma pracinha? De onde você tirou isso? E era um projeto que eu tinha visto na Califórnia e a gente trouxe para o Brasil, eu e um coletivo, né? Vários escritórios, acreditamos. Fomos conversar com a prefeitura, entramos a fundo nessa questão, conseguimos aprovar tudo, criar um decreto. Foi um negócio tão motivador, você vê que a partir de um desejo, não só meu, mas assim, da coletividade. A gente começou, fez na Bienal de Arquitetura, na Semana de Design, todo mundo foi gostando do projeto e ele foi ganhando força. Aí, a partir daquilo, eu comecei a ver que, assim, se eu jogasse uma pedrinha, uma coisa que eu acreditava, ia formando uma onda, e de repente um monte de gente estava acreditando naquilo, eu me juntava com aquelas pessoas e aquilo acontecia. Eu falei, olha, interessante, porque era uma aposta, não era uma certeza, né? E aí, nisso, o meu tio olhou para mim e falou, olha, o tio do Marco aposentou e eu não tenho mais com quem conversar sobre a passarela. E agora o Ministério Público está falando que eu tenho que fazer a passarela, porque ficou uma briga, um promotor falou, não pode fazer a passarela porque ele quer se beneficiar, porque ele é um dos sócios do hotel. Virou uma briga aquilo. E não saía de jeito nenhum. E nessa altura, ele me procurou e falou, olha, Helena, eu percebi que você talvez seja a pessoa que vai lutar por isso. Se você acredita no tema de urbanismo, de benfeitoria para a cidade. E eu acho que isso tem a ver com o Parklet, que você tanto brigou por isso, né? Então, assuma aí a passarela. Nessa altura, o Marco a gente já tinha se conhecido desde a faculdade, somos amigos de faculdade, da época de faculdade. Daí eu falei, Marco, olha, o seu tio não vai poder dar sequência no projeto, você viria para fazer junto comigo esse projeto? Que eu quero refazer o projeto. Que o projeto lá atrás tinha um pensamento muito diferente do que eu acredito. Não por mim, pela situação. Eu acho que da época, ele ia entrar dentro desse prédio comercial, a passarela, ia descer um elevador dentro do prédio comercial e lá do outro lado ia estender dentro do aeroporto. E eu achei que tudo isso ia complicar muito as aprovações, porque o aeroporto é tombado. Então a gente tem que ter essa também sabedoria de entender até onde a gente consegue ir, porque senão às vezes você desperdiça energia e aquilo nunca vai se concretizar. E depois, com o decorrer do projeto, a gente descobriu que tinham questões técnicas. Por isso que talvez aquele projeto também não avançou. Além dele ser muito pesado, porque ele fazia uma cobertura que tinha uma estrutura auxiliar. Então eu brinco como se fossem... Toblerones, eu falo sempre esse chocolate. Porque eu, na época, vi o projeto. Ele tinha uma estrutura pesada, de uns toblerones. Eu acho que era de concreto ou era metálico? Concreto ou metálico? Eu não lembro. É metálico. Que abraçava a cobertura. Então, a cobertura ela não estava apoiada na estrutura da passarela. Ela era um ser à parte. Vários pórticos. Eram. Só falar. Eram como se fossem vários pórticos, né, fazendo uma... Extremamente, ele atirantava uma cobertura. A passarela ficava antiga. Não ia mexer em nada na passarela, só que era uma estrutura gigantesca, entendeu?
que entrava dentro do aeroporto, entrava dentro do prédio particular. Então, acho que, só complementando, o Ministério Público entrou com uma ação justamente porque era uma obra pública que estava privilegiando a iniciativa privada, entendeu? Com razão, a gente depois conversou entre nós sobre isso, e uma das coisas que a Helena falou pro tio dela foi: a gente só faz a passarela se a gente mudar essa lógica, entendeu? Que foi aí que as coisas começaram a caminhar num sentido mais positivo, entendeu? De, sei lá, com uma esperança que aquilo fosse possível ser realizado, né? Isso, em 1999 meu tio criou a ASPA, que é a Associação dos Amigos da Passarela de Congonhas, porque você precisava ter uma figura que fosse tratada a passarela, que não fosse nenhum hotel, nem ele, fosse uma associação que não tivesse fins lucrativos, que pudesse receber doação para poder fazer essa obra. Então, criou-se tudo isso, eu nem um dia imaginei, nem sonhei que eu ia trabalhar com esse projeto. Bom, todo esse histórico foi super difícil quando eu e o Marco entramos, porque a gente teve que convencer, o nosso poder de convencimento teve que dobrar. Porque todo mundo já via o projeto há 10 anos, todo mundo falava, sei, aquela passarela que não vai sair. Então, assim, a gente teve que falar com todos os departamentos técnicos da prefeitura e criar um novo discurso para as pessoas realmente reaprovarem os projetos. A gente refez todos os cálculos. E o mais interessante foi que a gente conseguiu ter a equipe técnica de metálica, o senhor Zaven, né, que ele tinha 30 anos quando ele projetou a estrutura metálica para o Vila Nova Artigas, da passarela antiga que estava aqui. E quando a gente foi no escritório dele, a gente tinha 30 anos e ele estava com, sei lá, 70, 80, foi uma coincidência, assim. Ele, olha, vocês têm a mesma idade que quando eu fiz a estrutura lá em 1970. Ele falou assim, finalmente essa passarela vai voltar a ser uma jovem e elegante, porque eu adorei o projeto de vocês. Então a gente até convenceu o projetista, a gente estava bem nisso, né? A gente conseguiu criar um novo discurso e falar sobre espaço público também, que era uma das demandas que eu acho que a passarela trazia. Então... Vou fazer um parênteses. E, bom, só um parênteses mesmo, que na semana passada o Zaven faleceu, o engenheiro que fez o cálculo, agora no feriado, inclusive. E pra gente deu uma desabada, assim, entendeu? Porque foi ele que deu uma baita de uma segurança pra gente conseguir continuar o desenho tal como a gente tinha pensado, né? Então, toda a relação, quando a gente foi levar o projeto para ele veio com todas as plantas originais da passarela, explicou pra gente, mostrou o desenho, como é que foi. Ele falou uma coisa super interessante que naquela época, é um pouco saudosismo também, né? Porque o público era bem menor, né? Tinham bem menos arquitetos na cidade de São Paulo, mas ele falou uma coisa super legal que naquela época a gente conversava tete a tete com os arquitetos, né? Tipo, então sentava o calculista e o arquiteto e conversava durante horas até chegar numa solução estrutural e tal. Ele reclamou que hoje em dia os escritórios estão muito grandes, não sei o quê, e ele não fala mais com o arquiteto sócio. Ele fala com coordenadores, não sei o quê. Então, essa relação que ele tinha, né, que ele construía com sei lá, com toda esses grandes nomes da arquitetura na época, tal, hoje em dia, então ele falou de um jeito até meio, putz, hoje em dia a gente vai fazer reunião lá no Gasperini, por exemplo, a gente não fala com o Aflalão, sabe? A gente fala com o coordenador, não, tipo, sei lá, reduzindo o trabalho do coordenador, mas, pô, pra ele é legal saber o que tá passando na cabeça do cara que pensou aquilo, entendeu? Enfim, mas todo esse papo foi muito legal, ele nos recebeu super bem e a gente, sei lá, eu acho que é legal deixar aqui a nossa homenagem a ele. E ele participou de diversos outros projetos com Paulo Mendes da Rocha, com todos esses histórios, MMBB, UNA, não sei se o Nietzsche chegou a trabalhar com ele. Acho que já. Enfim, é um baita de um cara da Metallica, que inclusive foi o mestre da Heloísa Maringoni, que estava na aula passada com a gente. Então tá tudo meio amarrado, assim, né? Então acho que fica a nossa homenagem aqui pública ao Zaven. E é isso, eu fecho parênteses aqui. Realmente foi o máximo, foi uma lembrança muito saudosa mesmo, porque ele acreditou, ele olhou para dois jovens que estavam sonhando com um projeto e ele não duvidou da nossa capacidade de fazer aquilo acontecer. Ele realmente apostou
Assim como quando ele tinha 30 anos, né, porque a gente fala jovens arquitetos, né, 30 anos são jovens arquitetos, né, até a gente saber tanto que eles, né, uma bagagem que eles já têm com 70 anos como calculista de metálica. Então foi muito legal, a gente conseguiu trazer, foi muito positivo, né, trazer os projetistas que trabalharam com Vila Nova para o projeto, trouxeram a memória do projeto e a gente firmou o pé na nossa decisão de não entrar no prédio comercial e não entrar no aeroporto, que mais para frente a gente descobriu que foi super assertiva, porque o problema de entrar no aeroporto não era só que o aeroporto era tombado, era porque lá, se a gente, por causa do, existe um desnível entre os níveis da avenida aqui, embaixo, nessa trecho da Washington Luiz, o próximo já tem um nível um pouco mais elevado, tanto que várias vezes tiveram problemas com colisão de caminhão, geralmente foi na via de lá. E do outro lado, ainda atravessando para o aeroporto, ainda tem a via interna do aeroporto que passa ônibus. Se a gente levasse a passarela até lá, não passaria ônibus por baixo. E os ônibus das companhias aéreas precisam passar. Então era um problema técnico também. E aí, nessa história toda de não só trabalhar com arquitetura, teve toda uma articulação. Então, a gente, como arquiteto, às vezes tem que entender um outro papel que a gente pode assumir, de articuladores da cidade, de pensar como que, através do nosso trabalho, a gente pode melhorar a qualidade de vida dentro das cidades, humanizar a cidade, pensar na escala humana, que muitos... A gente lembra dos planos antigos que priorizaram os automóveis. Por isso que as passarelas foram esquecidas, porque cada vez mais se abriam vias para os veículos. Então foi também um resgate, eu acho que veio a calhar, né, com toda a linha de pensamento atual, Yangel e tantos outros que estão reivindicando uma cidade mais humana, né? Então acho que a gente foi nessa linha de pensamento e aí, felizmente, também aconteceu de que incorporar a praça, que eu acho que fez mais sentido ainda para o que a gente acreditava que era uma passarela, resgate de uma passarela para a cidade, para os pedestres. Né? Acho que eu abrangi tudo. Não, foi ótimo. Eu acho que eu vou complementar que assim, o trabalho que a gente fez, que é esse ponto que a Helena falou, assim, a gente montou uma apresentação de captação de recurso, entendeu? A gente saiu da área da arquitetura. A gente contrapartidas, não sei o que, a gente batia de porta empresa em empresa. Foi uma baita de uma experiência. 2 anos indo, a gente foi falar com o TAM, presidente da Gol, presidente não sei o quê. Todo mundo sempre recebia a gente. E eu acho que assim, é uma mobilização que dá pra fazer, entendeu? Tipo, você tem um pouco de cara de pau a gente tinha uma captadora de recurso na época, né, a Lúcia, que trabalhava com a gente, que ajudou a montar esse plano. Só que antes dela, a gente também ia bater de porta em porta pedir dinheiro, entendeu? E eu acho que não tinha, sei lá, eu acho que tem essa coisa do mundo artístico, às vezes, de tá correndo atrás de trabalho, sabe? Uma picuinha que, sei lá, é uma discussão que eu acho que é legal a gente ter. Acho que tem que ir atrás de trabalho, todo mundo foi atrás de trabalho sempre, né? O arquiteto, o trabalho não vai chegar sempre pra gente. E eu acho que essa coisa de juntar, fazer uma apresentação, colocar a iniciativa privada para fazer obra pública, forçar essa situação é muito interessante. E eu acho que é um modelo que sempre existiu, né? Existe desde o... Não, acho legal você citar isso, porque é importante falar, você pega grandes arquitetos, né? Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, esses ícones, né? Você vê que o sucesso deles não está só nessa qualidade técnica do desenho ou do bom projeto. Está muito no que o Marco falou em saber articular as equipes, ser carismático, saber lidar com as pessoas. Acho que talvez seja mais o sucesso deles até, esteja mais embasado nesse tipo de qualidade de articulação, de movimentação dentro do meio, do que necessariamente no projeto em si. Então é legal isso, porque esse tipo de obra pública demanda, como o Marco falou, até uma dificuldade que a gente lá no escritório no NIT a gente tem, porque isso demanda uma outra movimentação que não é exatamente a do arquiteto que a gente tem na faculdade, que desenha, prancheta. É outro mundo, entrar na burocracia, em saber lidar com as pessoas, juntar equipes. Então acho que é legal citar essa qualidade sendo talvez uma das mais importantes para o arquiteto que vai trabalhar em grandes obras públicas. Acho que seria isso. Legal.
Não, é bem isso, a gente vê pelo mundo inteiro, aqui no Brasil também, diversos arquitetas e arquitetos entrando na vida política, né? Enfim, o Fernando Melo Franco saiu do MMBB para virar secretário de urbanismo na última gestão. O Renzo Piano está totalmente envolvido com política hoje em dia. Enfim, eu acho que é importante ter a figura do arquiteto ou do arquiteto, porque a gente tem uma formação generalista que é muito legal, entendeu? Tipo, a gente consegue conversar com um monte de gente. No final das contas, aqui, se vocês pegam a ficha técnica num caderninho, sei lá, eram 15 escritórios e a gente lá tendo que lidar com todo mundo, entendeu? É uma gestão de pessoas e de equipe lá que é super difícil de fazer, super complexo, né? A Laurinha tá ganhando de atenção, tá vendo? Não, tô de boa. Vem, Laurinha, vem pra cá. Vou contextualizar um pouco, eu dei essa abrangência histórica, mas tinha alguns pontos que a Helena citou, que era o que a gente precisava melhorar da passarela, né? Porque, parece besteira, mas putz, as passarelas foram desenhadas na década de 70, as demandas da cidade eram totalmente diferentes, entendeu? Tipo, a gente tinha a sociedade civil que participava um pouco, tipo os estudantes da GV, mas que também já era uma intelectualidade privilegiada, não sei o que entendia todo o contexto e pelo que deveria lutar, enfim. Mas hoje em dia, existem milhares de movimentos sociais super organizados, movimentos sociais de mobilidade, seja de mobilidade para o pedestre, para ciclista, gente do patrimônio articulado, o aeroporto é tombado, enfim. As demandas estão aí, e a passarela era totalmente desatualizada, ela foi construída por uma cidade da década de 70, não uma cidade dos anos 2000, entendeu? Então não tinha elevador, não tinha a mínima acessibilidade, não tinha iluminação, não tinha, enfim, era aquela coisa objetiva, né? Tipo, bruta, crua, né? Assim, cruza para outro lado, sabe? Então, e a partir do momento hoje em dia que a gente vai lá no site do CAL para emitir a RRT, tem um tiquezinho que é tipo, eu garanto acessibilidade nessa obra, entendeu? Então, a primeira coisa o primeiro ponto que a gente já ia resolver era tornar a passarela acessível para todo mundo. Ponto 1. O ponto 2 era manter a memória da estrutura original da passarela do Artigas, que, né, são as 3 escadas de concreto, né, que é essa central, que vocês devem estar se perguntando por que ela ainda está lá, né, porque você desce num canteiro central. Mas na época que foi construída a passarela, aqui no meio não existia o túnel, obviamente, de acesso para o aeroporto, e aqui no meio era um bolsão de estacionamento. Então, se vocês pegam umas imagens históricas mais antigas, você vê que tinha todo um bolsão gigante, então os carros estacionavam aí, a pessoa descia, subia a escada da passarela e cruzava para o outro lado. Então ela tinha um sentido. E o Artigas, quando desenhou essa escada, ele fez essa forma helicoidal, porque na época dos nossos pais, ou dos meus pais, não sei, né? Tem gente bem mais jovem que eu. Mas o pessoal vinha assistir a decolagem e o pouso dos aviões aqui, e eles chamavam de prainha. Então você ficava em cima da marquise, onde hoje foram construídos diversos puxadinhos aí, mas o pessoal vinha final de semana, assistir o avião, era tipo um grande evento. Até porque essa região não era muito urbanizada na época, o aeroporto era distante do centro. Então, e a escada que você fazia o acesso para a prainha era uma escada helicoidal. Então o Artigas, quando desenhou, ele fez meio que uma homenagem a esse momento de prainha, o pessoal vinha articular. Até porque a passarela, ela tem que é uma outra discussão legal de ter, que a passarela não era... Se fosse pensar na lógica de construção da cidade, não era nem para existir, né? O pedestre é a prioridade dentro de uma pirâmide da mobilidade. Então, assim, o carro tem que parar para o pedestre, ponto. Né? A gente já teve que desenhar as passarelas, né, para desviar o pedestre do carro e não parar o carro, sabe? O carro não pode parar. Que eu acho que é uma discussão legal de ter também. Mas, enfim, uma vez que ela existe, ela proporciona umas coisas interessantes, que é tipo, você tá uma vista diferente da cidade, né? Você subiu num nível e tá olhando na copa da árvore, você passa, tem, né? É tipo uma outra relação, quase uma relação de um mirante, né?
assim como era a prainha na época também. Você estava em outro nível, via a Washington Luiz numa outra cota, tal. Então, assim, a gente tinha que resolver. Ponto 2 era o restauro da estrutura existente, que ela estava toda pintada de verde, não sei o quê. Então a gente tirou, raspou o concreto inteiro, porque no projeto original do Artigas era um concreto aparente. Então a gente voltou, através de pesquisa de arquivo, não sei o que, a gente viu como é que era, e voltou e deu o tratamento adequado hoje em dia para o concreto durar um pouco mais também, né? É original. Algumas partes a gente refez porque estava aparecendo ferragem, estava machucado, mas a estrutura é a mesma. O terceiro ponto era cobrir todo o percurso, né? Porque a gente aproveitando que a gente já ia fazer o elevador, tal, a gente acabou não cobrindo as escadas porque não só o aeroporto, mas a paisagem urbana é tombada pelo patrimônio também. Então a gente teve que levar o projeto para os órgãos de patrimônio para eles darem o ok. Apesar da passarela não ter tombado, eles tinham que dar o ok pelo entorno. Então, qualquer coisa que a gente desenhasse ia começar a interferir muito na paisagem do aeroporto. Então a gente resolveu fazer uma cobertura super leve e não cobrir as escadas. Porque se a gente cobre a escada, a gente começa a criar uns volumes enormes de cobertura que ia começar a interferir nessa paisagem. Foi uma decisão que algumas pessoas questionam, mas você cobriu uma parte do percurso, mas foi uma decisão que teve diversos fatores para a gente chegar nela e a gente ficou realmente seguro de tomá-la, né? O quarto ponto, que é uma coisa que quando eu descobri, a Helena provavelmente também na época, que foi uma coisa muito curiosa, que estavam tendo muitos acidentes na passarela, caminhão batia, e a passarela o Artigas desenhou ela simplesmente apoiada. Tipo, ela não estava parafusada em nada. Então o caminhão batia, tipo, a passarela andava, entendeu? Era apoiada em umas placas de neoprene de 6 centímetros, tanto aqui no meio como na outra ponta. Então, quando o caminhão batia, ele... Tipo, teve um acidente que levantou uma coisa que a passarela caiu. Tipo, tombou pro meio da via, interditou, não sei o quê. Daí o que eles vieram com guindaste, içaram e colocaram de volta no lugar. Daí a gente foi descobrir que, não é possível que quando os caminhões aumentaram tanto de tamanho, né, de lá para cá, 30 anos diferente. Daí a gente foi descobrindo com o tempo que quando o pessoal faz o recapeamento das vias, eles não tiram o asfalto antigo. Eles só vão sobrepondo asfalto no asfalto. A passarela de 70 para cá, com todos os recapeamentos da Washington Luiz, cresceu tipo 40 centímetros a altura da via em relação ao fundo da passarela. Então os caminhões começaram a bater, não porque os caminhões são maiores, mas por esse motivo de, na verdade, é uma imprudência da prefeitura de não fazer um recapeamento aos moldes, né, seguindo uma norma técnica, entendeu? Então o que aconteceu? Colisão, entendeu? Começou a colidir, a passarela foi perdendo. Então uma das questões era a gente aumentar a altura em relação, que é o quarto ponto, aumentar a altura em relação à via e garantir pelo menos, sei lá, mais uns 40 anos, 50 anos de recapeamento inapropriado, né? Então, eles passam, mas eles não tiram tudo, entendeu? O ideal era você chegar no osso, entendeu? Só que assim, até tirar tudo, eles têm que tirar pelo menos 30 centímetros. Tanto que tem muito problema de acessibilidade, não sei se vocês reparam, porque a curvatura das ruas vai aumentando, né? Por causa do escoamento da água. A cadeira de roda vem, tipo, o cara quando chega tem que fazer assim, basicamente, né? Ele desce, sobe uma rampinha e é super difícil. Se você pega algumas ruas menores, é muito complicado sei lá, uma pessoa de mobilidade reduzida mais idosa, cara, não consegue subir, entendeu? Sair da rampa e subir para a via. Então, acho que assim, é um ponto que ninguém vê, né? Tipo, mas a mobilidade sente, entendeu? Enfim, então, esse era o quarto ponto e o quinto ponto era, eu nem lembro mais, mas eram 5 pontos. Na verdade era trazer um desenho mais contemporâneo para a passarela também. Porque assim, as vigas antigas saíram daí, entendeu?
Então, uma vez que saiu a viga, a gente falou, bom, não vamos também ficar engessado na estética do Artigas, não sei o quê, vamos esquecer a estética, mas lembrar da técnica construtiva. Porque, o que ele faria hoje, se bobear, ele faria de madeira a passarela, entendeu? A gente não sabe o que ele faria. Então, a gente seguiu a mesma lógica construtiva, que é, vamos interferir o mínimo possível no dia a dia da cidade, que a gente vai mandar fazer a passarela fora, e ela vir aqui seiçada em 1, 2 madrugadas, entendeu? Que foi que a gente conseguiu. Seguiu na risca isso aí e trouxe esse desenho. E a gente, trabalhamos com cor, né? Aí foi uma outra coisa, porque a gente acha que a gente levou a sério essa coisa da obra de arte, né? Quando a gente descobriu que passarela era uma obra de arte, a gente falou, vamos então incorporar tudo. Tanto que a gente chamou o João, que tem a formação em artes plásticas, para também vir com a comunicação visual como um aspecto também de trazer mais conteúdo ainda para o desenho, entendeu? É uma equipe gigante, a gente teve uma consultoria de acessibilidade, né, que é a Eliana, que trabalhou com a gente. A Falcon Bauer foi a construtora, a Martifer, que é em Pindamonhangaba, que fez o Museu do Amanhã, né, que construiu o Museu do Amanhã, eles que fizeram a metálica da passarela. Enfim, muita gente boa trabalhando junto, e muita gente também, né? Não só muita gente boa, mas muita gente em quantidade, né? A iluminação foi o pessoal da Foco. Então, as cores a gente entrou, daí o João aqui na praça deu uma radicalizada, né? Que a gente mostrou, falou que estava trabalhando com amarelo e tal, e o João acabou sugerindo que o piso inteiro também fosse amarelo, e daí a gente acabou depois, junto com isso, dando umas pipocadas em tons diferentes de amarelo e tal, né? Oi. Verdade, boa. Era esse. Então, daí tinha essa questão de resolver a relação, aumentar a altura em relação à via, só que a gente tinha que manter o nível de chegada das escadas, né? Então era difícil, assim, porque o Artigas, quando desenhou, eu não tenho... sei lá, vou fazer um desenho que explica rapidinho. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Aqui, Alex, tá de boa. Segura aqui, ó. Vou fazer um desenho que eu devia ter colocado aí, mas tem um corte esquemático depois. Mas o desenho original era assim, ó. Né, isso aqui é o capitel do pilar que a gente vê ali, tá vendo? O Artigas, quando desenhou, ele fez uma viga que fazia exatamente o desenho desse dente de Gerber, né? Então ele vinha assim. Então apoiava, então você andava em nível. Você pisava no capitel quando você andava na passarela, né? A gente tinha que aumentar a altura só embaixo da passarela, né? Então a gente falou, beleza, a gente tem esse dente aqui, a gente libera esse dente e faz uma viga invertida aqui, entendeu? Que foi basicamente essa a saída técnica que a gente fez. E a própria viga, a do Artigas, a viga era uma viga caixão, assim, metálica, que era enrijecida em vários pontos. E tinha o guarda-corpo, né? Então, o desenho do Artigas era esse aqui, que tem umas fotos antigas aí no caderninho. Né? Tinha o guarda-corpo e a passarela aqui. O que a gente fez foi, quando a gente inverteu a viga, a gente conseguiu manter a mesma altura, a relação memória visual da passarela antiga, porque a viga ficou na mesma altura do que a anterior, um pouquinho mais alta, né? Que é essa viga que vocês estão vendo, e a gente subiu um pouquinho a mais o guarda-corpo, que por lei tem que ter 1,10, né? Por norma tem que ter 1,10, então a gente chegou nesse 1,10. Então o pacote guarda-corpo viga é o mesmo do anterior, né? Que isso a gente acha legal, que é uma memória que não está tão... Né? Às vezes ninguém percebe, tipo, as pessoas às vezes passam e falam, não, mas, cara, não interferiu tanto, mas pra gente, como paisagem urbana, foi uma saída, entendeu? Porque a gente está interferindo exatamente a mesma coisa que era anterior, de altura, né? Com exceção da cobertura, que não tem o que fazer. Tipo, tem que colocar uma cobertura. A gente fez um pé direito mais baixo possível, para não ficar uma coisa discrepante, e essa platibandazinha para esconder a telha, a gente inclinou ela a 45 graus
para ficar, se a gente deixava lá reta, crescia alguns centímetros a mais ainda, entendeu? Então, era como se, sei lá, praticamente a cobertura à noite, quando vocês vêm aqui, né, a passarela dá uma sumida, assim, né? O aeroporto ainda fica protagonista, né, da cena. E isso que a Larissa falou da viga invertida foi a sacada, entendeu? Foi o que o Zaven, quando a gente mostrou para ele, ele falou, meu, vai em frente, é isso aí. Vocês estão no caminho certo. Então, porque com a viga invertida a gente consegue manter o nível das escadas. O steel deck, se vocês pegam o corte esquemático aí, ó, esse cortezinho, dá para ver exatamente como é que funciona, tá vendo? Tem aqui a viga invertida, o guarda-corpo, o steel deck e a viga, né, eles estão, essa viga transversal e a laje steel deck de concreto, elas cabem exatamente no dentinho, no dente que já existia. Então a gente conseguiu assim manter o nível certinho de chegada das escadas. É uma solução muito simples, né? Parece, sei lá, parece meio bobo, mas é muito difícil, meu. A gente chegar nisso aí foi, sério, chegar em todos esses pontos, tipo, passarela tombada, lidar com o nome do Artigas, todo mundo também fica meio que de olho, né? Alguém vai mexer na coisa. Tipo, sei lá, mexer em alguma obra da Lina, fazer alguma intervenção no MASP. Todo mundo, o olho vira, entendeu? Porque, com razão, né? Tipo, eu acho que o Zaven foi a peça mais importante pra gente. O Zaven e o Júlio, mesmo de falar, meu, vai embora. Tá legal pra caramba, sabe? Porque foi gente que conviveu com ele. A gente chegou a chamar a Malbertec também, que foi a empresa que fez o concreto, a parte de concreto. Só que, a Malbertec mudou de escala absurdamente desde a década de 70 para cá. Hoje em dia eles fazem umas obras de infraestrutura rodoviária, tipo, umas grandes estradas e tal. E para eles isso era tipo, sei lá, ia ser uma coisa que ia tumultuar demais. Não, acho que até como logística do escritório, sabe? Tipo, entrar um negócio de tratamento, enfim. Então a passarela acabou ficando nisso, né? As cores originais eu acho que é legal a gente comentar, porque a primeira versão que a gente pensou era em aço cortem, que a gente queria deixar a passarela tipo bruta, entendeu? Para não ter que ter essa coisa de manutenção, a gente sabe que é pequena. Então a gente falou, vamos fazer em aço cortem, que não exige pintura nem nada, o aço tem a sua dinâmica de uso e de mudança com o tempo, né? Daí o Zaven e o Júlio eles sugeriram não fazer cortem, porque quando você entra o contato de outros aços e outros parafusos, coisa com o cortem, ele vai impregnando. Porque o cortem gera uma ferrugem própria, né? Que quando você entra em contato com outras coisas, ele vai, tipo meio que um vírus, assim, né? Foi o que eles nos explicou na época, e ia ficar muito mais cara a obra também, porque a gente ia ter que ter esse cuidado enorme. Então a gente falou, beleza, não vamos fazer cortem, então a gente pinta a passarela de vinho. Era um vinho escuro, né? O primeiro desenho. Próxima cor do cortem. Daí então ia ficar meio que a estrutura metálica toda vinho, e o guarda-corpo ainda era amarelo. Sempre foi amarelo, nunca mudou, né? E, daí numa reunião foi engraçado, porque a gente fez diversas reuniões com a gestão Haddad antes, e a equipe técnica é a mesma. Isso é super legal, porque os técnicos da prefeitura se mantêm. E eu acho que é legal a gente deixar muito claro para vocês, que não sei se vocês fazem obra pública, já trabalharam com isso, mas, esquece a figura do prefeito, entendeu? Seja o Haddad, seja o Dória. Cara, quem trabalha é a equipe técnica, que não muda, né? A galera que auxiliou a gente começou o projeto na gestão Haddad, 2 anos, né, no meio da gestão Haddad, e terminou na gestão Dória. A gente conviveu com as mesmas pessoas, entendeu? A figura, na verdade, o que muda é quem vem inaugurar, né? Que no caso foi o Dória, que ele adorou vir inaugurar, assim como a Haddad adoraria vir inaugurar a passarela, porque está na porta de entrada da cidade, o aeroporto, todas as lentes estão voltadas para a passarela, porque todo mundo filmava, tinha uma passarela provisória tosca no lugar, não sei o quê. Então a mídia negativa, ela se reverte em mídia positiva naturalmente, entendeu? Então acho que, mas teve uma situação curiosa na reunião, que a gente apresentou
A primeira reunião que a gente foi apresentar o projeto, meu, assustador, assim, né? A gente entrou 40 pessoas na sala da prefeitura, tipo, todos os presidentes de todas as empresas de companhia aérea, de estacionamento do aeroporto, Camargo Correia, não sei o que, meu, Atlas Schindler dos elevadores. Sabe o que é mais engraçado? Que a secretária do Dória tinha me ligado e falou assim, quem que você quer que esteja na reunião? Eu falei, essa pessoa, eu pus todo mundo na lista. Eu falei, eu estava tentando patrocínio há 2 anos, batendo na porta, e eu sabia a dificuldade que era. Então eu falei, olha, mandei o telefone, o e-mail de todo mundo, falei, coloca todo mundo lá. Não, isso, um monte de coisa partiu de nós, né? Isso era, essa coisa da Helena de chamar todo mundo foi, uma puta sacada, porque o Dória tem contato com essas pessoas, né? Com a iniciativa privada, tipo, é a área dele, entendeu? A passarela para ele era tipo, nossa, a gente já chegou com metade da grana captada, com articulado, né? Articulado para ele foi nossa. E pra gente foi ótimo, porque de fato ele conseguiu patrocinadores também, enfim. Mas essa reunião que a gente fez, uma reunião gigantesca, uma mesa enorme, nominho de todo mundo, tal. A gente apresentou o projeto publicamente para todo mundo. Explicamos que faltava dinheiro. A Helena falou, né, o prefeito perguntou, mas o que falta, Helena? Falta dinheiro, resolve aí. Foi engraçado, E era de fato que faltava, porque estava todo o projeto já feito, tudo aprovado, não sei o que, faltava dinheiro, como sempre falta, né? Só que aí veio uma crise, né? Então a TAM ia dar um patrocínio grande. Falou, olha, esquece, a gente não vai poder. Esse ano agora que você conseguiu a aprovação depois de tanta luta, a gente não vai conseguir te ajudar. Mudou a pessoa de marketing, a gente não conseguiu falar com mais ninguém. E aí todo o trabalho ia ser em vão, né? Depois de 2, 3 anos trabalhando com a prefeitura, com todos os técnicos, com toda a equipe técnica que estava contratada, porque o dinheiro que tinha em caixa, que o meu tio tinha juntado, a gente contratou todos os técnicos. E aí a obra foi ficando cada vez mais cara, né? Porque teve todos esses adendos e várias curiosidades que a gente foi descobrindo no caminho também, né? Porque a gente fez vários ensaios de laboratório, então a gente já tinha tudo feito. Por exemplo, vários técnicos perguntaram, por que vocês não removem a escada helicoidal? Além da gente achar linda e ter a memória do Artigas, a gente descobriu que um bloco estrutural embaixo da escada, a gente tinha feito testes já de pitch para ver a resistência do concreto, para ver se aquele concreto de 1970 ia aguentar, né, mesmo com algum tratamento, continuar, quantos anos de vida ele tinha. Então, assim, a gente tinha feito já muitas investigações e tinha avançado muito na parte técnica. Então, realmente, eu fui muito sincera, porque o que faltava era isso. Eu falei, poxa, tudo que a gente podia fazer, o que estava ao nosso alcance como profissionais técnicos, a gente fez. A parte de captação fizemos também. Mas agora falta um apoio político mesmo, que foi o que aconteceu. Quando ele deu o apoio político, aí sim a coisa aconteceu, né? E daí nessa reunião a gente apresentou o projeto. Esses bastidores é sempre legal, né? Sempre quando a galera conta os bastidores, eu acho... Porque, é uma cena, sei lá, eu acho uma formalidade, sabe? É tipo um espetáculo, umas fotos, um monte de assessoria, tirando foto. E, sei lá, pra mim foi uma primeira experiência, eu achei super legal, né? Tá lá, passar por isso. Deu uma calejada numa ingenuidade que a gente tem em relação ao projeto, aos processos todos, sabe? Eu acho que tem que ter pulso firme para se colocar nessas situações, né? Seja tipo, com o prefeito, com o presidente da empresa, você tem que tratar todo mundo igual, porque no final o objetivo que você quer é que a passarela saia do papel. E é muito frustrante ficar 4 anos fazendo um projeto e ver ele não ser construído. Então... foi super legal essa reunião, daí a gente apresentou e a gente apresentou a passarela vinho, amarelo, não sei o que tal, beleza, daí no final da reunião um dos patrocinadores falou assim, mas não dá pra passarela ser vermelha, né? Essa coisa petista, entrou nessa e mudou a cor, foi assim que mudou a cor da passarela. E daí a gente falou, mano, na hora a gente pegou, né, pediu a fala, falou assim, não, a gente fez estudo cromático, blá, 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 a passarela era em Cortem, a gente só mudou a cor, a Biblioteca Mário de Andrade, que é a nossa biblioteca municipal mais importante, era dessa cor, a gente pegou uma referência de uma obra pública, não sei o quê, cara, mas não deu, tipo, foi isso, a gente saiu de lá, beleza, com a passarela realizada, mas,
Ou seja, sabe, uma mudança que era significativa, a área de pintura, né, muda completamente a relação do espaço. Não, então, são escolhas, entendeu? Eu acho que a gente estava nesse caminho, o uso da cor é uma coisa que a gente gosta de fazer, tanto o Suor da Helena quanto o meu. O João não precisa nem falar, né? Enfim, os Nietzsche também tem esse apego com a cor. Então, numa reunião mudou a cor da passarela, né? Eu acho que é engraçado contar essa história, não sei, mas a gente acha super bonito também. Daí a gente teve que fazer uns testes e escolher outra cor, né? Falar, que cor que a gente vai pôr agora? Né? A gente falou, não vamos... Qualquer cor que a gente colocar ia ser de partido, entendeu? Você começa a cair nessa. Daí eu falei, beleza, o cara não quis o vermelho do PT, mas deixou o amarelo do PSOL, sabe? Daí você começa a entrar numas que é uma picuinha, sabe? E a gente não colocou cor por causa de partido, gente. A gente colocou cor porque a gente estudou e acha... Tipo, é uma besteira, entendeu? Da biblioteca, que, é uma cor super bonita. Era um vinho e, tipo, tinha essa marca de ser uma obra pública importante no centro. Teve toda essa relação que a gente criou. Mas, enfim, daí... tudo isso falado, né? Eu acho que a gente chamou o João para fazer aos 44 do segundo tempo, né? Porque a comunicação visual, acho que daí você explica melhor, mas ela é uma coisa que ninguém nunca quer pagar. Arquitetura ninguém nunca quer pagar, né? Tipo, paisagismo ninguém nunca quer pagar. A gente conseguiu trazer tudo isso para o projeto. É um projeto que tem todas as especialidades juntas, né? E daí a gente chamou o João para dar essa característica de obra de arte na passarela, e até porque o João tem, junto com o escritório, com o Nietzsche, tem esse trabalho legal de uma arte urbana, né? Que não é uma arte pela arte, mas uma arte contextualizada dentro da cidade, né? A gente viu isso em diversos trabalhos, nas empenas do Minhocão, lá que tem aquele corte dos apartamentos, nos prédios da Ideias Arvos, que tem essa relação do Corujas, que também tem essa coisa. Eu achei super legal essa obra que você fez recente no Sesc Pinheiros com as Trenas, não sei se vocês viram, que tem o Pico do Jaraguá desenhado, que, ficou muito bonito, E uma coisa super simples, com trena, que remete ao trabalho da arquitetura também. Eu acho que a gente esquece muito da memória geográfica da cidade. E aí eu dou a palavra para o João, porque a memória geográfica tem tudo a ver com esse trabalho que ele fez aqui. O Marco já entrou, acho que fez a introdução, né? Eu me formei em artes plásticas, não sou arquiteto, não sou designer gráfico, tá? Nada. Acabei indo trabalhar com meus irmãos, meus 2 irmãos são arquitetos. Já tinha um escritório, me juntei com eles depois e acabei, naturalmente, por estar num ambiente de um escritório de arquitetura, me envolvendo nessa área da arquitetura, né? E acho que daí tem um pouco dessa minha formação de artes plásticas, de tentar trazer para um projeto de comunicação visual, né? O que é o projeto de comunicação visual, assim, se a gente for simplificar? É esse projeto que precisa distribuir os fluxos, indicar os programas de um prédio. Ele tem esse lado funcional, que é de informar mesmo e fazer essa distribuição dos fluxos e tal. Só que eu, até como tenho esse lado um pouco, minha família, meus pais são artistas plásticos, a gente sempre tentou agregar um pouco mais ao projeto de comunicação. Então tem um trabalho que está implícito no projeto, que é o do designer gráfico também que ele faz, que é o design da tipografia, trabalhar com a cor, o layout, trazer alguns elementos dentro do design que vão ajudar agregar valor a esse projeto de comunicação visual. Então acho que quando lá no escritório, a gente tenta sempre transcender um pouco essa parte funcional e um pouco além disso, que eu acho que é a parte boa, que é a parte que não tem uma função exatamente propriamente dita. Assim, se você for ver até as indicações que a gente fez aqui dos pontos cardeais, ela não é essencial para o funcionamento da passarela. Se você tira isso ou bota isso, faz diferença nenhuma no fluxo da passarela, como as pessoas vão usar ela. Mas ela traz uma informação e trazem outras informações do projeto que não estão exatamente explícitas aqui, que eu acho que é bacana falar. Até quando a Helena falou na questão geográfica,
no começo, o Marco falou da passarela e falou que ela está num contexto muito especial. Acho que isso é importante falar. Ela não é só uma passarela que liga um ponto A a um ponto B e atravessa uma rua. Se vocês forem ver o entorno, esse contexto que ela se encontra, é muito importante, porque, primeiro, ela é uma passarela de pedestres, só que a gente está falando que assim, ela está fazendo uma conexão de uma via de veículos até o aeroporto, que é uma de via aérea, né? Então, assim, se for ver, ela abrange muito mais. Ela não abrange só uma travessia simples de uma rua, ela está conectando todo o eixo aqui, que é a São Luís, que a gente chama de corredor norte-sul. Então, você pensa que toda a estrutura da cidade, que é esse corredor norte-sul, que cruza a cidade inteira, né? Vem lá do Bom Retiro, Liberdade, Sé, Vila Mariana, Aclimação, Campo Belo, Interlagos. É uma via que cruza, esse eixo norte-sul que cruza a cidade inteira. Então a passarela, se pensar bem, ela faz a ligação de todo esse eixo da cidade até o aeroporto. E o aeroporto faz a conexão com o Brasil inteiro, até a América do Sul. Eu não sei se ele atende... Então, ela é um gargalo muito interessante, porque ela está conectando o Brasil inteiro, faz uma passagem por uma via que conecta São Paulo inteiro. Então, isso foi uma coisa importante, fazer essa análise do projeto. Quando a gente foi fazer o projeto de comunicação, entender essa importância desse equipamento de infraestrutura, entender ele numa visão mais macro, nesse contexto urbano. Então, e daí teve uma coincidência muito boa do projeto, que assim, quando vocês pegarem até um mapinha aí na primeira página que vocês têm o mapa, ele está orientado para o norte, né? A primeira mesmo. O mapa já está orientado para o norte. Se vocês verem, foi uma coincidência interessante, porque esse eixo norte-sul, o corredor norte-sul, ele é meio sinuoso, apesar ele como um todo fazer esse ponto norte-sul, ele é todo sinuoso, mas esse trecho exato aqui, que está na passarela, ele exatamente está no eixo norte-sul, assim, ele casou. Isso foi uma coincidência, assim, que ele é um dos poucos pontos. Se a passarela tivesse em outro ponto, já não seria esse o nosso projeto. Acho que a gente já teria perdido isso. Então foi uma coincidência muito feliz dela estar implantada bem transversal a esse corredor norte-sul e ao eixo norte-sul. Então, se for pegar ela em planta, o Marco até colocou uma imagem que a gente fez, daí está aí no meio. Ela formou exatamente um ponto cardeal entre o corredor norte-sul e ela que está no eixo leste-oeste. E daí a Helena até comentou uma vez num post, ela conformou essa que a gente chama de bússola urbana. Ela formou exatamente esse equipamento de bússola urbana. Então, você trouxe uma informação geográfica para um equipamento, na verdade, pequeno numa escala urbana, é um equipamento mínimo, né? Tem seus 70, 80 metros, só que quando a gente resolveu colocar esses pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a gente está começando a ampliar e dar esse entendimento dela como uma grande conexão urbana, né? Deu a devida importância, acho, para a passarela. Então você começa a trazer elementos, como a Helena falou, da geografia, você está sabendo para onde é o sul, qual a orientação do sol. A gente fez um link que é importante, que acho que é mais pé no chão, que é ligar para o sentido, que a gente botou bairro e centro. Então você já faz a conexão sul, tá para lá, tá na direção do centro, o norte está para lá, onde está o litoral, tá para o sul. Orientação solar, você começa a fazer um monte de link que hoje em dia a gente não tem muito, né, na cidade, assim, porque a gente fica muito no iPhone, vê a placa, você não tem essa visão global de onde você se encontra. Então eu acho que é uma informação mais lúdica, eu acho, porque ela não é essencial em termos de informação. Acho que essa parte do projeto a gente cumpre com as placas, dizendo do acesso, onde que ele leva. Mas acho que é legal trazer essa parte lúdica para o projeto, que realmente quebra um pouco essa parte só funcional que a comunicação visual tem que ter. Eu acho que tem uma coisa bacana também, quando a gente pensa em ponto cardeal, norte-sul, a gente sempre pensa naquela coisa central. Quando a gente pega até o iPhone hoje, que tem a bússola, a gente sempre se coloca no centro e como uma bússola, e tem esse eixo e o ponto cardeal aponta para o entorno, considerando que você seja o centro. No caso, a estrutura aqui ela não é um ponto, ela é linear. Então, a gente desconstruiu um pouco essa bússola. Então, a gente conseguiu distribuir esses pontos cardeais através da estrutura metálica, que acho que até foi uma parte legal, que a gente tentou não intervir. Até contando um pouco dos bastidores, o primeiro projeto a gente intervia mais na parte de concreto.
E até conversando com a Helena, com o Marco, a gente achou que não. Putz, essa é a parte original do projeto, qual que é a parte nova? É a estrutura toda, a estrutura metálica. Então vamos deixar a nossa área de intervenção para a parte nova do projeto. Vamos deixar a parte do concreto mais limpa. E daí a gente começou a analisar a espacialidade dessa estrutura linear e começou a fragmentar esses pontos cardeais norte-sul. Então você vai ver, é engraçado, de vez em quando você vai ter o norte e o sul um contra o outro, que é uma visão que a gente não tem normalmente. A bússola sempre é central e eles apontam. Então a gente começou a desconstruir um pouco isso e distribuir isso pela passarela. E a passarela, assim, quando a gente faz análise do projeto, quando a gente faz essa análise do projeto para fazer a comunicação visual, a gente começa a analisar a espacialidade e a gente começa a tomar partido das coisas que são bacanas no projeto. Você tem toda essa estrutura metálica com guarda-corpo, a estrutura está toda montada ortogonal, então qualquer face que a gente ocupasse dela estaria dentro desse eixo norte-sul, que teve essa felicidade de casar. Então a gente pôde distribuir essa informação sem se preocupar muito, porque ela sempre estaria apontando para algum desses pontos. Acho que isso realmente foi a coincidência mais feliz do projeto, que permitiu que a gente pudesse explorar essa espacialidade toda. Usamos as cores que até o Marco contou dessa história, que eu até não sabia, porque quando eu entrei no projeto, ela já era com essa cor grafite amarela. Então a gente resolveu continuar nessas cores, então fizemos, no amarelo usamos o próprio grafite da estrutura e no grafite usamos o amarelo da estrutura, né? Só invertemos. Aqueles processos que acontecem na obra, usamos a própria tinta da obra do canteiro de obras, não tivemos que ir atrás, pedimos uma latinha eu não me lembro dele, que era o... Pro Cláudio. Pedimos ele separar uma latinha das duas tintas que eles usaram para usar a mesma qualidade de tinta. Fizemos essa aplicação através de máscara adesiva e técnica de stencil, que parece técnica de grafite de rua, né, de sinalização industrial. Usamos uma tipografia de peso, porque é uma obra que está exposta aqui num local que tem muita dinâmica, muito carro, muita pessoa passando, então ela tem que ter bastante presença. Então ela tem um corpo forte. Qual é a tipografia? Embaixo, nas placas menores, a gente usou a helvética, que é a tipografia já usada em metrô, em placa, a gente manteve, porque a gente fala de obra pública, tem uma acessibilidade, tem que manter uma certa universalidade, assim, precisa ser compreendida por todo mundo. Então a gente acabou usando já a tipografia que se usa nos equipamentos públicos em São Paulo. Porém, nos pontos cardeais, a gente usou uma que chama Impact, que até o nome já diz, que é uma fonte que tem impacto, tem muita presença, que até pela escala que a gente vê, para o carro que passa, para você poder ver. E eu gosto dessa coisa, o fato de apontar para o bairro, para o centro. Fico sempre pensando naquela imagem do cara que chega do avião, imigrante. O cara vai lá para o centro, né? O cara vai para a Sé. Então você está logo de cara, você está apontando para o centro da cidade. É uma coisa lúdica também que eu gosto, assim, uma informação. Quando você vai na Sé, você tem aquele cara, um imigrante nordestino que está lá. Eles procuram o centro da cidade, né? Então é uma informação que eu achei importante ter também. Mas acho importante, quando a gente fala de comunicação visual, eu sempre acho importante um trabalho que a gente tem no escritório de agregar outras informações que não são só aquelas que o programa pediu, né? Que era indicar o lado, o sentido. É tentar ir um pouco além. E é isso, daí fazer da passarela mesmo, ver o potencial que ela tem como esse equipamento de infraestrutura urbano, que, como eu falei, ele é muito mais importante do que ele parece, do que apenas ligar esses 2 quarteirões aqui, né? Acho que é isso, não sei se tem... Não, só complementar, porque assim, a comunicação visual, ela é muito importante, né? Parece que não, mas tipo, não é só o centro, o bairro e tal, entra nessa outra esfera, né? Mas, pô, quem chega, saber que tá indo, sei lá, principalmente aqui, ó, vamos dizer, a pessoa não sabe que tem uma escada para trás, ou quem tá vindo de lá não sabe que tem o elevador para trás, entendeu? Então, essas informações, o aeroporto, se você cruzar, você chega. Parece besteira, mas, sei lá, o cara que chega, um estrangeiro que chega do outro lado, fala, meu, ele olha, né? Então, acho que a questão dos ícones que vocês usam também é super importante, as coisas mais linguagem universal, sabe? O avião, o ônibus, a bicicleta. E eu acho que tem uma coisa da obra pública ter essa comunicação visual extra funcional,
né, que já entra mais para coisa de obra de arte, cara, eu acho que é valorizar o que é público, entendeu? Tipo, a obra de arte ou alguma coisa artística não pode estar dentro da casa das pessoas que têm dinheiro só, entendeu? É bem mais interessante elas estarem na mão do povo, entendeu? Então, eu acho que tem esse viés de, tipo, aqui a gente quis fazer isso. O João, quando apresentou a primeira vez, tinha um painel na empena de concreto que a gente acabou tirando, mas que era um desenho das rotas aéreas, né, entre os estados do Brasil, que ficava uma coisa super, meio uma teia de aranha, assim. Cara, super legal, e tinha um negócio de um boarding pass, né, aqui nessa fachada também. Acabou não saindo por consequências da obra, enfim. Já foi uma baita de uma batalha conseguir fazer o Norte, Sul, Leste, Oeste. A gente bateu o pé e falou, a gente vai fazer, contratado, tem que valorizar, porque não queriam deixar realizar, falar, isso vai confundir as pessoas. Eu falo, então, vocês estão achando que o povo é ignorante, entendeu? Né? É tipo uma besteira. Alguns patrocinadores, porque falam, todo mundo tem uma visão mais abstrata, né? A gente trabalhou com muito engenheiro, nada contra, meu pai é engenheiro, toda a minha família é de engenheiros, tá? Mas é que você abstrair uma coisa artística é uma coisa poética, nem sempre é uma coisa lógica. Então a arte tem um pouco isso, ela toca você de um outro jeito, né? Não é uma coisa cartesiana e lógica. É essa coisa lúdica que desperta na gente uma emoção, que faz a história ser bonita. Não, eu acho que tem um fato que, assim, só de alguns patrocinadores não quererem já incomodou. Entendeu? Já, tipo, pô, o que eles estão querendo fazer aí, velho, sabe? Não, acho que entra num caminho que é, né, tipo, por que eles estão querendo colocar um... Não, que eu acho que é positivo até esse... Porque, assim... Não, porque realmente, quando a gente fala da comunicação funcional, ela não pode gerar dúvida, ela tem que ser muito informativa, tem que ser direto. E esse não, esse é o contrário, a gente acha bom que gere dúvida, então é meio contraditório nesse sentido. Porque ele gera, certo, uma dúvida que a arte tem essa função um pouco. Não é função porque ela não tem uma função. Uma das funções da arte é não ter função, eu acho. Então, mas ela questiona um pouco, ela tenta transformar o olhar. Então, tem essa contradição da coisa funcional e da provocativa. Então, a partir do momento que um patrocinador fala ou vê, incomoda, eu já acho positivo. Eu realizei meu trabalho. Em termos, né? Porque também se ele não deixa a gente executar, depois a gente fica chateado. Eu até me senti mal depois, porque teve um momento lá que eles falaram, não, João, você vai ter que ir lá na prefeitura que o pessoal não está entendendo direito, vamos lá apresentar. Foi na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E eu fiquei reclamando com o Marco Helena, falou, puta, não vai dar, porque eu já passei também por algumas obras, que aquilo que o Marco falou, só voltando atrás, eu acho que é um trabalho que eu gosto mais, que é o que o Marco falou de obra pública. É o que está exposto. Lógico que tem a arte que está no museu, que também é diferente, porque tem o contexto do museu, do artista, é outro tipo, mas eu gosto dessa arte que não depende dessa chavinha para entender que ela está num espaço público, então ela não está no cubo branco isolada, então ela tem outro viés, ela é bem mais difícil de você fazer ela se entender, porque quando você isola ela no museu e tal, você já está num contexto de análise da obra de arte dentro do museu. No espaço público não, ela está misturada com o caos da cidade, com a informação de uma publicidade, então ela tem que se criar lá em outro meio, então acho que é legal. A obra pública realmente, para mim, é a que traz mais satisfação, e por estar exposta ao público, né, assim. E até foi muito legal, quando eles fizeram um convite, eu meio que abracei, até pela paixão que eles tiveram, todo esse processo, e saber que era uma história antiga, eu também me envolvi muito, porque não são, essas oportunidades são raras. O grosso do escritório são obras privadas, é para incorporador. Então, quando surge uma oportunidade de trabalhar numa obra pública, a gente realmente agarra muito ela, porque não é comum para a gente no nosso dia a dia. Tem escritórios que desenvolvem projetos urbanos que é mais do dia a dia. Para a gente não é. Então, traz muita satisfação. E daí eu estava falando, eu já perdi até a linha do raciocínio. Eu tinha começado... falando da situação da prefeitura que a gente foi aprovar. Que até me senti mal, porque reclamei, falou, putz, na prefeitura não sei o quê. E depois, vindo dessa história, ouvindo todo esse processo que o Marco e a Helena passaram, eu falei, putz, tô reclamando demais, aqui é uma reunião só. Imagina quantas reuniões que eles não fizeram para captar recurso, e vai lá para aprovar essa reunião com 40 pessoas. Daí eu até calmei e falei, não, tudo bem. Tô meio mimado aqui, não vou reclamar muito, porque já tá anos de processo, vou reclamar de uma reunião. No final deu certo e... A reunião foi ridícula, velho. Demorou 10 minutos pra falar, beleza. Foi. Foi isso. Porque às vezes bastava entender para aceitar.
Eu acho. Não, e a gente meio nervoso, né? Montou a apresentação. Não sei o que. O cara falou, beleza, vamos fazer aí, tá tudo bem. Eu falei, Vamos, tá atendendo isso? Tem aquela plaquinha tal? Indicou isso? Então faz, pode fazer. Um pouco isso. Eu não sei se vocês lembram aqui antes. Vocês lembram do contexto aqui? Alguém lembra, não? Mais ou menos? Tipo, era um ponto de ônibus, tinha um estacionamento, que era uma parede vermelha gigante aqui. Esse terreno foi quando traçaram a Washington Luiz, sobraram vários terrenos que eram sobras de terreno, que não daria para construir nada, edificar um prédio, nem nada. Esse aqui era uma sobra, e foi um terreno que foi invadido. Enfim, sobrou terreno, estacionamento na frente do aeroporto, né? Qualquer um faria a mesma coisa. Daí montaram um estacionamento, só que, era uma situação muito precária, porque era a calçada aqui é super hostil para o pedestre. Bom, já é uma cena hostil para o pedestre, né? Você andar aqui na Washington Luiz a pé, ou alguém está fazendo alguma coisa errada, ou está perdido, entendeu? Porque ninguém sai andando na Washington Luiz porque é gostoso andar aqui, né? Então aqui tinha um paredão gigantesco e as pessoas ficavam exatamente naquele espacico onde elas estão, tá vendo? É que agora tá a situação legal que tá todo mundo se protegendo do sol, né? Então tá todo mundo meio compactado lá no ponto. Mas imagina que passaram esses ônibus mega barulhentos, um paredão gigante, carro entrando. Cara, era uma situação muito extrema sei lá, pro pedestre, pro público, né? Para quem descia da passarela, enfim. E a gente descobriu, cara, a gente foi lá, pesquisou, IPTU, se o cara pagava, porque é tudo meio coisa pública, né? Você pode pesquisar as coisas. E a gente já desconfiava que era invadido, o tio da Helena tinha certeza, mas a gente falou, até a gente tem que provar que é invadido, né? Daí a gente foi atrás de um monte de documentos, não sei o que, e descobriu que era um terreninho invadido, que o cara que tinha o estacionamento nem era o dono, entendeu? Ele alugava de um cara, ou seja, era tipo um negócio estranho que... E daí a gente comentou isso para a prefeitura, e a prefeitura averigou, oficializou e veio e deu uma batida aqui e falou, galera, vocês têm tantos dias para sair, entendeu? Tipo, é isso. Mais do que isso, acho que a gente teve muita sagacidade, porque assim, a gente não sabia o que ia acontecer, mas honestamente, a gente tinha sido chamado pela promotoria de Ministério Público de Acessibilidade, eles nos chamaram, me fizeram assinar, nós dois assinarmos um termo garantindo a acessibilidade universal. E isso me deixou um pouco incomodada, confesso, porque o elevador da passarela, antes dessa praça, ele estava caindo dentro desse terreno, desse prédio comercial, que eu já tinha feito, nós dois juntos, tinham feito uma prospecção, ia cair em cima do subsolo, numa situação nem um pouco favorável, era uma calçada inclinada. Então, assim, eu assinei esse termo, assim, putz. Nós assinamos o termo, mas eu já estava com isso, assim, olha, não é a situação ideal. A gente está colocando o elevador num canto de um terreno, numa descida inclinada. Como que o cadeirante vai sair desse elevador, sabe? Era pouco trecho de plano, quase não era plano ali. Ia ser uma calçada bem aqui, a topografia aqui, ela é mais acidentada, ela desce, Bom, isso ficou, e aí a gente como escritório, nós dois começamos, como que a gente vai defender esse partido? Além de investigar a parte documental, a gente se antecipou e sabia que ia ter uma reunião com todos, a gente já fez o projeto da praça. A gente nem sabia o que eles queriam, qual ia ser, mas a gente já foi com o projeto pronto. Então, a Larissa, o Anor, o François que estão aqui. A gente desenhou rapidamente aquelas coisas de passar a madrugada, todo mundo enlouquecido. Não, vamos já chegar com uma praça. E a gente já fez essa sugestão antes de ter o terreno e de saber que ia poder fazer. Porque era uma questão de acessibilidade que ia ser muito mais bem resolvida, além de todas as outras questões de fluxo, de pedestre aqui na calçada. A gente realmente poderia assinar RT tranquilos. Olha, é acessibilidade universal perfeita, sabe? Então, a gente levou para a reunião, nessa de 40 pessoas. E aí todo mundo, não, claro, vamos fazer a praça. E aí gerou um ânimo para os próprios técnicos de prefeitura investigarem mais ainda. E eles mesmos vieram aqui, já desocuparam. Teve uma proatividade por parte deles. Porque, olha, as pessoas se encantam com o projeto, então você ganha pessoas a favor, né? Então foi uma curiosidade, né? Que a gente já antecipou a ideia da praça antes até
de pedirem pra gente fazer a praça, não foi? Não, e foi ótimo, né? Isso, que a Helena, essa coisa de já chegar com a praça, o pessoal já meio que construiu ela na cabeça, entendeu? Então já meio dormia, falou, putz, se bobeava é melhor ter a praça, não sei o quê. E daí é isso, a praça trouxe uma qualidade de espaço, né, para a população enorme. Imagina que, qual que é o espaço público que vocês conseguem me dizer aqui que tem nessa região? Rápido. Tem aquela praça que é o Memorial, que, putz, eu acho péssimo como espaço público. Enfim, você chega lá, já é um memorial, que é uma coisa meio mórbida, né, de um acidente que teve com o avião da TAM. Ninguém fica lá, entendeu? Tipo, aqui tem uma situação legal que é tipo o ponto de ônibus, é muito utilizado esse ponto de ônibus. E a gente, sei lá, deu uma possibilidade das pessoas sentarem aqui, né? Isso aqui a gente desenhou para ser um cafezinho, então, porque já tinha o café antes que o Felipe comentou ali. Então as pessoas podem pegar um negócio aqui, sentar na praça. Certamente quando isso aqui estiver funcionando vão colocar uns guarda-sol, não sei o que, sabe? Então, não sei, trouxe uma qualidade absurda pro projeto. A gente conseguiu trazer o elevador para cá, que é uma situação super interessante, né, de acessibilidade, né? Você resolve, a pessoa sai no plano, sai andando, tranquilo. E marcou mais a paisagem também, né? Eu acho que o elevador para cá, essa coisa dele ser panorâmico, o reflexo dele no vidro do lado, no prédio do lado, né? Traz um contexto bem mais interessante do que era antes, né? Faltam as árvores crescerem. Daí as árvores, quando crescerem, vai dar essa sombra que a gente quer. Paisagismo demora um pouco mais, né? E árvore grande, não sei se vocês sabem, mas é muito caro. Você comprar uma árvore já, sei lá, com 2, 3 metros de altura, tal, custa... Porque além, assim, tem uma coisa que é interessante, foi uma parceria entre o público e o privado, né? Só que não foi o modelo da PPP tradicional, porque o modelo da PPP tradicional ia demorar muito mais para sair, não sei o quê. A gente tem uma advogada que trabalhou aqui, que é a doutora Simone. A gente fez um modelo de termo de cooperação com a prefeitura. Então, assim, a gente doou projeto, obra, enfim, tudo para a prefeitura, né, como doação, com as contrapartidas devidas para os patrocinadores. Então, o documentário que a gente mandou lá para vocês no e-mail é uma contrapartida que a gente vendeu para os patrocinadores. Vai sair um livro que a gente está terminando de editar com toda a história, também um fotolivro, assim, tal, com umas imagens legais, que o Pedro Napolitano, que é o fotógrafo que tirou, que tem as fotos que estão aí no caderninho. Bom, teve diversas outras, esses totens de patrocínio, de um ponto de ônibus, a televisão que fica dentro do elevador. Cara, uma série de patrocínios. Porque, vamos falar cá entre nós, as empresas não vão fazer isso de boazinha sem contrapartida, entendeu? Obviamente tem contrapartida e são essas que a gente está falando para vocês, que é importante ter. Então, eu acho que esse caminho que sempre existiu entre parceria do mercado privado com o poder público, a gente assinou esse termo, né? A gente fez esse termo e a ASPA, que é a associação, vai cuidar da passarela durante 1 ano, por contrato, né? Então, tipo, esse espaço aqui tá limpinho, não sei o que, tem a guarda, não sei o que. É a associação, porque a irmã da Helena, a Heloísa Camargo, já colocou. Ela que tá, tipo, zeladora da praça, né? Então, tem essa figura da associação que... Então, uma parte da verba, imagina que teve a verba de construção, a verba de projeto, não sei o quê, tem uma parte da verba que é de manutenção por 1 ano. E, elevador quebra a cada, sei lá, meia hora, entendeu? Tipo, é verdade, elevador, o público, não é todo o público que sabe usar um elevador, entendeu? Tipo, tem uma coisa, ou às vezes, tipo, sei lá, dá alguma pane mesmo, técnica. E para você consertar elevador tem que vir a pessoa da empresa, entendeu? Você não pode mandar um técnico daqui consertar. Você tem que parar, não sei o quê, porque tem termo de responsabilidade, tal. Então, a zeladoria da praça é por conta da associação por 1 ano e depois podendo prolongar para mais 1 ano ou fica para a prefeitura, entendeu? Tipo, esse aqui é o... Quando a gente propôs o café, a gente imaginou
que no momento que a Aspa deixasse de existir ou deixasse de cuidar da praça, porque ela foi criada para fazer a passarela, esse 1 ano de cuidado da praça foi um bônus, mas não tem verba para continuar. Então, que o café serviria como uma zeladoria urbana, porque a própria empresa que assumisse esse comércio, naturalmente, a gente espera que se for uma pessoa, né, que gosta da cidade, que ela também vai olhar pela praça, que ela vai ajudar a cuidar e vai manter essa zeladoria e esse movimento de noite, um fluxo, né, e incorporar a praça para a cidade. Então, o café também foi uma proposta nossa de manter. Porque, afinal de contas, a gente sabe que é difícil a prefeitura ter tantos braços e conseguir olhar todos os espaços públicos. Então, por que não um comerciante local não fazer essa zeladoria, tá aqui, né, próximo, cuidar? Tiveram outras questões da praça que eu acho que vale a pena mencionar, não sei se quer abrir. Que a gente também, como tinha tido a experiência dos parklets, de mobiliário urbano e tudo mais, começamos a desenhar todos... Claro, vários tipos de sentar, vários tipos de sentir a cidade, não só o sentar olhando, mas um sentar de relaxamento, não sei se dá para relaxamento com esse barulho, depois a gente... Mas tinha um pouco dessa coisa da espreguiçadeira, de tomar sol, a gente pensa muito nisso, sabe? Da cidade, pensar na cidade de uma forma diferente do que o convencional. E eu acho que também vale a pena mencionar sobre esse módulo, que é uma tecnologia nova no Brasil, mas já existe, sei lá, uns 15 anos na Áustria. E aqui no Brasil tem há 2, 3 anos, e a gente se propôs a usar, que é o CLT. E hoje até teve palestra no IAB depois, eu achei super legal. Falei, poxa, fomos um dos primeiros a apostar nessa tecnologia e a conhecer essa indústria de CLT. E é uma tecnologia que eu acho que faz sentido hoje você trazer, e fazia sentido também para esse projeto, porque ela mantinha a ideia original, que era trazer... pré-fabricar, né, esse módulo foi pré-fabricado na indústria e foi içado em uma madrugada, assim como as vigas metálicas, que foi uma coisa emocionante, a gente não contou isso, né? Um dos momentos mais emocionantes, viemos todos nós, né, à noite aqui para acompanhar. Foram 2 madrugadas, uma madrugada que içou esse trecho e na outra madrugada içou o trecho de lá. Então tem que fazer uma super logística de CT, parar toda a Washington Luiz durante um feriado. É uma responsabilidade grande e envolve muita gente. Então, começava, não podia dar nada de errado, porque imagina, se a viga ficasse 1 milímetro fora do... Sabe, é tudo muito preciso. E essa técnica também permitiu essa precisão. Chegou aqui, o ajuste era mínimo. Tanto que, vamos resolver a grelha, alguma coisa... Tem que ser muito preciso para você... Você tem que ser... A parte de projeto tem que estar muito bem resolvida quando você faz fora do site, porque na hora que encaixa... Tem que encaixar em milímetros, né? Não é em centímetros. E aí isso foi uma coisa, pelo menos como escritório, eu nunca tinha tido essa experiência. E foi uma experiência que eu achei muito positiva. Eu fiquei com vontade de fazer mais projetos fora do site que viessem com menos intervenção no local, né? Adrenalina vicia. Adrenalina vicia. O CLT vocês conhecem um pouco, não? Chama Cross Laminated Timber. É tipo um pacote de madeira, de pinos, que ele trabalha em diferentes direções. E criam tipo uma estrutura autoportante. Então você pode fazer laje de CLT, pode fazer parede. Acho que se vocês entrarem no site, eu vi recentemente lá naquele... Como é que chama? Não é o ITA, é o Carpinteria. Eles postaram recentemente umas fotos de uma casa que eles estão fazendo com CLT. E é isso, né? É tipo, eu vou chutar o balde, tá? Mas é tipo uma alvenaria armada, assim. Porque as paredes são estruturais, né? E a laje também. E você constrói, sei lá, em 3 dias. Essa casa os caras fizerem, sei lá, em 3 dias. 4 dias, mas não todo o acabamento, né? Mas esse aqui já chegou tudo pronto, entendeu? Sem a luminária, obviamente, né? Mas chegou tudo. São 2 módulos, na verdade. Um módulo menorzinho, que é o banheiro, e esse módulo maior, que é o depósito e o café, né? E daí veio aqui, foi rapidinho. Tipo, eu lembro que o Napa veio fotografar, ele atrasou 15 minutos, ele só pegou esse aqui. Ele falou, putz, cheguei lá, os caras já tinham colocado, velho. Eu falei, pô... Hã? Não, a esquadrilha foi colocada depois para não... A esquadrilha já tava, o vidro que foi colocado depois, né? Problema de trepidação no transporte.
É. Mas é igual o içamento, foi uma noite para cada... muito... Não, e o içamento eu acho que tem uma parte que é super emocionante para mim. Essa Helena compartilha também dessa coisa, mas para mim foi o momento ápice de todo o processo, assim, porque a gente foi fazer a visita na fábrica um dia antes da passarela viajar para cá, de Pindamonhangaba para cá. A passarela estava pronta lá na fábrica, entendeu? Tipo, tava lá a passarelinha e tal. E a gente olhando aquilo, falou, meu, realmente vai sair. Porque até então eu tava achando que não ia rolar. Sabe? Aquela coisa de tanto tempo trabalhando, só, meu, preciso ver a passarela pousar lá no lugar dela. E quando você tá na fábrica, eles içaram a passarela e colocaram a passarela num caminhão. Então você imagina que, meu, a passarela era muito engraçado, porque eu entrei numa crise que eu tava começando a achar ela feia, meu. Porque você vê ela fora de contexto, né? Tipo, uma passarela, meu, umas rodas, sabe? Você fala, meu, o que é isso, velho? Eu errei, sabe? Puta, velho, não é possível, meu. A gente errou no projeto. Mas daí é isso, a passarela, e com o contexto de umas montanhas, com a Serra de Pindas. Falei, meu, o que tá totalmente fora de contexto, mas, meu, ao mesmo tempo super poético, sabe? Porque ela tava pegando o caminho para vir para São Paulo e ficar. E daí foi assim, o caminhão chega, tem uma logística enorme né, no final das contas, são 3 pessoas que fazem o trabalho do içamento. Né? Tem 30 olhando, tipo a galera com o celularzinho fazendo stories lá. O CT parado, filmando. Então foi uma cena muito engraçada. E a passarela, ela para na perpendicular ao vão. Ela parou na perpendicular ao vão. Veio um guindaste que aguentava 200 toneladas. Eles içam... Tá vendo aqueles ganchos que sobraram ali, ó? Eles deixam. Falaram que não iam deixar, tal, mas eles deixaram. Aqueles ganchos, em teoria, eles soldam só para fazer o içamento. Para fazer rapel. Então eles deixam os ganchos para conseguir fazer o içamento. Tem uns pontos estratégicos. Tá vendo? Bem no amarelo ali, ó, tem um ganchinho. É onde eles passam todas as correntes, tá, os cabos de aço. E daí eles içam a passarela. É um cara na grua, que é um trabalho super delicado, porque qualquer movimento, se o cara espirra, tipo, ele derruba uma estrutura de 25 toneladas, entendeu? Tipo, e aí acabou. Toda aquela coisa, não, a estrutura vem pronta, blá, 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 tipo, acabou, né? Tipo, em 10 segundos. Então ele vem e já veio com a cobertura, com o forro, já veio com tudo, né? Com o guarda-corpo, enfim. Tipo, levanta a passarela e ele faz o giro da passarela para a passarela ficar e sentar no lugarzinho dela ali, né? Meu, toda essa cena demora, sei lá, 15 minutos. Toda a preparação demora 2h30 pro cara vir e fazer 15 minutos de um negócio. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma performance que rolou em uma das viradas culturais há um tempo atrás, que é um bailarino, se eu não me engano, francês, que ele dança com uma retroescavadeira. Não sei se chegaram a ver essa, né? Essa coisa da máquina e do homem, né? Então, a retroescavadeira, que é um negócio super pesado e bruto, o cara na grua, ele fazia uns movimentos super lentos e ficava igual o movimento do bailarino, assim. Então, ele era tipo uma dupla de bailarinos dançando, só que, meu, era uma coisa... E daí ele sentava, deitava dentro da a retroescavadeira girava com ele dentro e parava. Exatamente. Ficava essa dupla improvável, sabe? E aqui, quando ele começou o içamento, me veio essa coisa na cabeça também, de tipo, pô, o cara tá lá segurando 25 toneladas, que parece que é uma pena, né? Porque tipo, ele levanta, fica um negócio levinho, e vem um cara com uma corda puxando e sai manobrando, e um outro que fica fazendo uns sinais com a mão, que é tipo pra falar, meu, mais pra direita, fazendo a comunicação entre a grua e o cara da corda, né? Tipo, meio que o maestrinho ali do movimento inteiro. E, meu, é muito emocionante toda essa cena. São 15 minutos, todo mundo muito tenso, né? O cara da grua, o cara da corda, você não pode ficar falando com ninguém. Tipo, tinha uma área de limite, assim, que você não podia entrar, né? Liberaram só a equipe de filmagem e o Napa para fazer as fotos. E, meu, toda essa cena daí, quando a passarela começa a virar e descer e ir pro lugar dela, tipo, é a maior satisfação do mundo, assim, sabe?
Porque assim, ela não foi feita para ficar sobre rodas, não foi feita para ficar numa fábrica, num chão de fábrica. Ela foi feita para ficar flutuando em cima de uma avenida, entendeu? E daí quando ela pousou, tipo, a gente já consegue ver Você teve sua pior noite de sono e sua melhor noite de sono. Nem dormi, na verdade, porque era na madrugada, era 5 da manhã. A gente saiu daqui e logo no dia, né, choveu. E daí quando chove, fala, desencana, não pode, porque a grua vira um para-raio, né? Tipo, sei lá, fica mais alto que o prédio praticamente. E o guindaste. E daí parou de chover no exato momento, essas coisas meio que a gente conta, parece a poética do negócio. Mas, tava garoando, não era uma chuva torrencial, era uma garoazinha que a galera tá falando, se bobear vai ter que adiar. E daí parou de chover no momento, às 11 da noite, que era quando interditava a via. E esse negócio de interditar a via é legal também, né? Você para, você fala, a gente interditou a 23 de maio, véio. Foi um momento emocionante também. Interditou só esse lado, o outro lado continuava passando, né? E depois teve um trabalho, foi isso, né? Eles já tinham restaurado todo o concreto. E depois teve o trabalho de instalar a iluminação interna, nessa que a gente fez esse detalhe no guarda-corpo. Instalar o próprio guarda-corpo das escadas, que chegou depois. Fazer todo o acabamento da pintura, né? Teve um trabalho pós, a concretagem do steel deck foi feita depois também. Ele veio só o steel deck, que é essa laje que a gente vê por baixo. Ele vem pronto, daí a gente só concretou aqui. Então, a passarela virou depois o próprio andaime, assim, para continuar a obra, né? Então, foi isso. Daí a praça veio depois, porque aqui a gente usava como canteiro de obras, né? Tinha fechado durante todo o processo, a praça era o canteiro de obras, que isso foi legal também, porque senão a gente não ia ter onde colocar a galera. E eu acho que o mais bizarro que é legal falar do buraco. Foi muito engraçado. A gente falou, mas aonde está o vestiário da galera, né? Porque aqui tá todo esse movimento. Se a gente for onde está o ponto de táxi, vocês vão ver que tem tipo um vãozinho, uma entrada, né? Tem tipo um subterrâneo, tipo uma bate-caverna lá, né? Uma coisa bizarra. Que, eles montaram toda uma estrutura de vestiário com chuveiro, privada, não sei o que, lá dentro. Aqui embaixo da escada. Almoxarifado, todas as ferramentas. Eu acho que o João postou uma foto, né, no Instagram dele, depois dá uma olhada lá. Não, e era o lugar mais fresco aqui, que era gelado, porque estava embaixo da terra ali, parecia que tinha um ar-condicionado. Era agradável, meio enclausurado, Mas mais agradável do que ficar trabalhando, porque a obra foi no verão, né? Em pleno verão. A gente inaugurou dia 18, 19 de janeiro desse ano. Mas a obra começou no começo do verão. Foi basicamente o verão inteiro nessa situação. Bom, acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Já que você falou do ponto de táxi, uma curiosidade. Eu tinha feito uma obra aqui do lado e os taxistas me conheciam e eles sempre falavam, quando você fizer esse prédio, você vai fazer o ponto de táxi, né? E eu falava, vou. No final da obra não teve verba, não fez o ponto de táxi. E ficou essa promessa. Quando saiu o elevador de lá e veio para a praça, sobrou um espacinho que a gente já tinha como um espaço público que ia ser doado para a prefeitura. Já tinha feito um contrato junto com a ANAC, com os donos desse prédio, que a gente doaria para a prefeitura aquele trecho do prédio. Logo, a gente pensou, então aqui a gente vai fazer o ponto de táxi, o famoso. Conseguimos, né? E ficou um desenho super bonito, graças a equipe toda que pensou nele. E aí, no final, teve o tal do ponto de táxi, o taxista até hoje, quando às vezes me pegam aí, ainda bem, depois de 10 anos teve o ponto de táxi. E ficou também um desenho de equipamento público, né? Parecido com a... Não, mais um padrão, né? Porque às vezes a gente tem na memória, né? O que é o ponto de táxi? É uma coisa super... que, sei lá, já está muito desgastada a imagem, né? E pode ser uma coisa bonita, né? Verdade. Olha lá, Larissa. Bom, acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Não sei se o João quer falar mais alguma coisa. Não? Alguém quer... Todo levou quanto tempo? O processo todo? Da nossa parte, o processo, a gente começou o projeto em 2014, né? Foram 4 anos praticamente 4 anos.